Bom, eu vou falar agora um pouco sobre o John Wayne. John Wayne é uma figura um pouco controversa em Hollywood. É, na verdade é um cara incontestável, né, no cinema americano, mas tem algumas polêmicas assim que envolvem o John Wayne, né, até para nós católicos. Sem o cinema do John Wayne não existiria o cinema moderno, né? Seria bom até começar por aí, porque todo aquele faroeste americano que você via os personagens se confrontando, né? Onde tinha aqueles confrontos e também aí entra uma parte da polêmica entre os americanos e os índios, né? Tanto que você vê também naquele filme famoso do Alberto Sordi, né? Que aí já entra no mérito do cinema italiano, um americano Roma, onde o Sordi, que é um ator muito famoso do cinema italiano, ele acaba fazendo assim uma crítica, né, ao cinema americano, essa questão que eles exacerbavam, né, as conquistas deles em relação aos indígenas, e só que tem algumas contestações também nessa área onde os europeus alegam que os americanos praticaram algumas coisas excessivas ali, né? Então nessa parte assim dos confrontos, né, entre os personagens ali do John Wayne e os índios, e entre outros dilemas que se estabelecem no cinema do John Wayne, que basicamente os cenários são sempre o Velho Oeste, né? Então ali, se você for perceber direito, você vê que é ali que nasce o cinema de ação que hoje em dia a gente desfruta, né? Que os herdeiros disso aí basicamente foram o Schwarzenegger, o Bruce Willis, o Van Damme, o Steven Seagal, o Stallone, né? Todo esse pessoal. E é um pessoal que agora já está se despedindo do cinema praticamente, né? Mas aí tem um novo pessoal, né, que está aparecendo aí, né? O John Cena, tem o Vin Diesel, tem o Jason Statham, tem o Dwayne Johnson, que na verdade não estão aparecendo, mas enfim. Eles estão, digamos assim, substituindo aquela geração antiga, né? Que é a geração do Schwarzenegger, do Stallone. Então, em primeiro lugar, você não consegue falar sobre o cinema moderno, sobre a Hollywood moderna, sem falar no John Wayne. Tem esse detalhe interessante. Claro que o filme famoso italiano, né, do diretor Steno, que é um filme muito engraçado. Eu sou descendente de italiano, nós descendentes de italianos adoramos aquela cena, né, do Alberto Sordi com o macarrão, né? Eu sou americano, toda aquela coisa que ele faz. É óbvio que o cinema italiano ele não entra no mérito de uma crítica completa, né, do John Wayne, de toda essa questão aí do cinema americano, mas esse filme do Alberto Sordi especificamente, ele acaba fazendo uma crítica assim geral, né, o que a gente conhece ali pela situação que os americanos oprimiram os índios. Não só, é claro, os americanos, eu vejo assim, eles tinham o direito ali de expandir a terra deles e tal, mas parece que houveram excessos mesmo, né? Mas não é que o cinema italiano também ele vai fazer um boicote através desse filme do Alberto Sordi, né? Mas enfim, é um filme famoso que eu preferi citar. Tem também a música do Public Enemy, né? Que tem uma contestação ao John Wayne, né? Fight the Power, que também quem gosta de música conhece. Enfim, é uma contestação pesada, né? Que entra no certo mérito da crítica ao legado do John Wayne, né? E aí, só que aí tem uma leitura um pouco mais esquerdista, né? Agora, John Wayne
os católicos, qual que é a controvérsia que existe? Se você for ver no Wikipedia, existe ali a informação de que ele era maçom, né? Enfim. Então, só que os católicos alegam que não. Então tem um pouco essa batalha, né? Entre a Igreja Católica e a maçonaria, porque a Igreja Católica alega que ele não era maçom. Ele teve até um sobrinho, né? Que virou padre. E nesse testemunho do sobrinho, ele fala que o John Wayne se converteu ainda no final de vida. Uma conversão normal, né? Se ele fosse maçom, ele teria que ter abdicado da maçonaria. Tem todos esses trâmites, né? Para a pessoa, inclusive, receber uma confissão no final da vida, se ela estiver na maçonaria, né? Então tem um pouco essa controvérsia, né, para os católicos, que para os católicos é praticamente resolvida, mas a maçonaria provavelmente mantém a estratégia de dizer que ele foi maçom, enfim, tanto que está lá no Wikipedia, né? Agora, a questão da contribuição do John Wayne, realmente ela é incontestável, então você pode verificar isso claramente, né? Eu gostaria de falar a respeito do John Wayne. Eu vou falar sobre 2 filmes que eu acho interessantes das pessoas conhecerem. Eu terminei recentemente Rio Vermelho, que é um filme bem diferente do John Wayne, assim, né? Ele não tem tanta ação. Ele é mais centrado ali no gado, né? Que eles estão conduzindo, né? Uma parte do oeste americano. E aí eles enfrentam mais conflitos internos entre as pessoas ali. Mas os 2 filmes que eu queria citar, falar um pouco mais extensamente, é o Rastros de Ódio, no original The Searchers, né? E o Hatari, que é um filme mais antigo do John Wayne, que ele é bem interessante, né? Porque às vezes as pessoas conhecem o John Wayne exatamente pela parte da ação, né? O tiroteio e tal. E Rastros de Ódio, então é uma coisa, é um filme bem típico do John Wayne, talvez seja o maior de todos nesse aspecto de filme de ação, né? Onde ele tem aquela velha lógica da ação que é resolver as coisas com a própria força. Então ele vai atrás lá do pessoal que... Ele vai atrás dos índios, Comanches, que invadem uma propriedade, matam uma parte de uma família e levam 2 meninas com eles. Isso que era costume dos índios, né? Às vezes levar pessoas para educar na cultura deles. Essa é uma parte pouco comentada hoje em dia na cultura moderna. E, bom, o resumo da história é que realmente o John Wayne vai atrás lá do pessoal, né? Dos índios, para recuperar essas 2 meninas. Olha, esse filme é muito interessante porque ele realmente ajudou a lançar bases para o cinema de ação moderno. A direção do John Ford também não dispensa comentários, né? John Ford é um grande nome da indústria do cinema. Ganhou vários Oscars, inclusive, de melhor diretor. E nesse filme a direção impecável do John Ford, né? Assim, ele é até meio básico, né? Aqueles enquadramentos de direção de fotografia, onde se privilegia o Velho Oeste, né? Onde tem, assim, aquelas tomadas com cavalo. Depois tem algumas cenas com tiroteio, né? E aí é um filme que consegue manter bastante o ritmo e até o final ele consegue manter a ação. A atuação do John Wayne é muito legal também. Tem todas as atuações são bem interessantes no filme. A trilha sonora acompanha muito bem o filme. E o roteiro idem. E o Atari, um comentário curto sobre o Atari, é um filme que centra ali na questão ali de um período em que os caçadores podem praticar algum tipo de caça ali na África, né? E aí o John Wayne entra exatamente nisso, né? Ele vai pegar animais ali para zoológico e tal.
É um filme interessante porque foge um pouco do estereótipo do John Wayne, assim, de tiroteio e tal, né, de ação, de bang bang, né? E ele tem, assim, é extremamente bem dirigido, né, pelo Howard Hanks, também outro grande nome do cinema americano, da direção, né? É um filme que é uma história praticamente, né? Não tem aquela coisa de ação, não tem aquela coisa de tensão, né? Então você vai se divertindo ali naquela história. E aí tem uma personagem que eles colocam ali que ela é meio mais assim defensora dos direitos, né, dos animais e fica aquele confronto entre o John Wayne e ela. Então é um filme muito interessante, direção também perfeita do Howard Hanks, né? Então essas são as minhas dicas aí, né? As minhas informações sobre o John Wayne, de acordo inclusive com a minha cultura, porque eu sou católico, né? Então esse é o meu viés. E espero aí ter passado boas informações e ter ajudado as pessoas que estão procurando informações aí, né, sobre o John Wayne.